Muito bom, meus irmãos, queridos, pensa comigo, quantas pessoas você conhece que começaram bem a caminhada cristã, mas com o tempo foram esfriando? Pensa aí, quantas pessoas você já conheceu na tua jornada aí que até começaram bem, mas o tempo foi passando, as lutas, as dificuldades, as adversidades, e a pessoa foi esfriando. No começo, muito entusiasmo, disposição, sede pela palavra, mas a fé vai se tornando algo ocasional, comum, rotineiro, e quanto menos espera, já não estão mais vivendo com Cristo. E um detalhe interessante é que muitas delas continuam na igreja. Continuam na igreja, mas já estão distantes de Cristo. Por que é tão difícil sustentar o discipulado ao longo do tempo? E aqui a gente está na nossa série de mensagens falando sobre discipulado, e discipulado a gente entende que é essa caminhada com Cristo e caminhada uns com os outros, quando a gente conduz as pessoas aí numa jornada de fé ao crescimento. Então, por que parece tão difícil muitas vezes sustentar essa caminhada, esse discipulado ao longo do tempo? A gente já viu nessa série que nós tivemos duas mensagens. A primeira delas, a primeira mensagem que nós pregamos, falamos sobre o chamado de Cristo. Somos chamados a essa caminhada com Ele. Nós somos chamados a trilhar esse caminho com Ele. E na segunda mensagem a gente falou sobre o discipulado que exige uma renúncia. Lembra? Tomar a sua cruz e seguir. Então exige uma renúncia. E hoje, então, a gente chega a um ponto um pouco mais profundo, que é como viver tudo isso sem fracassar no meio do caminho. Como viver esse chamado de Cristo, esse discipulado que exige renúncia, como viver isso sem fracassar no meio da jornada? E aqui então Jesus responde de uma maneira muito simples, e esse texto aqui eu já preguei em cima dele, já falei a respeito dele, e eu acredito que até o último suspiro da minha vida eu vou estar falando desse texto. Jesus responde de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo radical: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Leia comigo, Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5. João 15, 4 e 5. Diz assim o texto: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essas palavras, elas não foram ditas a qualquer momento. Essas palavras do Evangelho de João, Jesus está nas últimas horas antes da cruz. Ele já lavou os pés dos discípulos, Judas já saiu para traí-lo, e a cruz estava cada vez mais próxima. E agora, ele prepara os discípulos para um cenário não tão agradável, né? Porque eles teriam que viver sem a presença do Mestre, sem a presença física do Mestre. Então, como continuar sendo discípulo quando Jesus não estiver mais visivelmente presente? E é aqui que Jesus usa uma imagem muito simples: a videira e os ramos. Meus irmãos, permanecer em Cristo, ela é uma ação contínua.
ela não é ocasional, um momento isolado, mas é uma ação durante toda a nossa existência. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus não diz aqui, venham até mim de vez em quando. Ele não diz, lembrem de mim quando vocês precisarem. Ele diz, permaneçam. Permaneçam em mim. E essa palavra, ela carrega uma ideia de continuidade, de habitar, de permanecer ligado. Não é sobre um começo de jornada, um começo de caminhar, é sobre uma continuidade. Permaneçam. Permaneçam. E a gente sabe que um ramo, ele não tem vida em si mesmo, né? Feriado, na sexta-feira, eu peguei a tesoura lá do Paulo e fiz umas podas lá, né? Tinha uma plantação que estava grande lá, fui lá e podei. Os ramos estão todos jogados lá, empilhei todos eles, e é uma questão de tempo para todos eles morrerem, secarem, porque já não estão mais ligados na planta. E um outro detalhe interessante é que essa planta que eu podei, ela está começando a dar fruto. Ela está começando a gerar uns frutinhos assim, na estação certa. Aliás, abri um parênteses aqui, quando eu cheguei aqui em 2024, eu plantei um pezinho de pocã. Eu já contei isso para vocês, né? Que o bichinho não vai de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Está desse tamanhozinho, desde que eu plantei. Essa semana nasceu uma pocã. Ele está desse tamanhozinho, pequenininho, mas está com uma pocã. Estou tratando ela como um filho único ali. Ninguém toca nessa pocãzinha aqui, que ela vai crescer. Na estação própria. Imagina, 2024, estamos em 2026, pá, floresceu uma pocã. Na estação própria. Eu não fico imaginando aquele pezinho ali fazendo um esforço tremendo para gerar aquele fruto. Não. No tempo certo, o fruto simplesmente apareceu. E essa outra planta que eu podei, também agora ela está começando a gerar frutos. Simplesmente porque ela está ligada à planta. E a ilustração é justamente com relação à videira. E olha que interessante, nós estamos fazendo aqui toda quarta-feira o nosso estudo bíblico, né? Passamos aí pelo panorama do Antigo Testamento, entramos aí, vamos entrar, né? Na próxima quarta-feira aí no panorama do Novo Testamento. Você é nosso convidado, esteja conosco aqui. E no Antigo Testamento a gente vê que Israel, em vários momentos, é chamado de videira. Porém é uma videira que não produz fruto. Olha o que diz o Salmo 80, verso 8 e 9. Tiraste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno, ela criou raízes e encheu a terra. Israel aqui então inicialmente é claramente comparada com uma videira plantada por Deus. A imagem de início é positiva, mas o Salmo depois mostra decadência, vulnerabilidade e necessidade de restauração. Se avançarmos e formos para Isaías capítulo 5, os 2 primeiros versos diz: o meu amado tinha uma vinha numa encosta fértil. Ele cavou a terra, retirou as pedras e plantou as melhores videiras. Esperava que produzisse boas uvas, mas só deu uvas ruins. Aqui Deus plantou cuidadosamente e espera o fruto, mas o que vem é um fruto ruim, de injustiça, pecado. Ou seja, Israel falhou como videira. Jeremias 2, verso 21, eu a plantei como videira excelente, da melhor semente. Como então você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Aqui o problema ainda é mais claro, né? Porque a origem é boa,
A origem é boa, mas houve corrupção. Agora, João 15 começa a fazer sentido, porque Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Israel como videira falhou. Jesus surge. Lembra que eu falo que toda a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, tudo aponta para Cristo? Agora Jesus está dizendo aqui, lembra aquela videira? Que eram vocês. Israel era a videira. Mas essa videira não deu fruto. Essa videira se corrompeu. Mas eu sou a videira verdadeira. E essa é uma declaração profunda, porque Israel foi chamado para dar fruto, mas falhou. E Jesus então se apresenta aqui como a videira que não falha. Então significa dizer que o povo de Deus, ele não é definido pela sua descendência, mas por sua união com Cristo Jesus agora. Como eu disse, no Antigo Testamento, Deus comparou Israel a essa videira. Plantou, cuidou, esperou o fruto, mas só veio frutos ruins. Hoje, nós não somos caracterizados pela nossa descendência, mas sim por onde nós caminhamos e estamos ligados. Jesus disse: eu sou a videira, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Então, hoje, não basta você dizer que é filho de crente. Não basta você dizer que, eu sou filho de pastor, meus avós fundaram a igreja, minha descendência está... Nada disso. Nada disso tem valor hoje, porque hoje o que importa é se você está ou não ligado à videira. Seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seus patriarcas fizeram a missão. Talvez permaneceram a sua época ligados à videira. A pergunta agora não é se eles estavam ligados à videira, é se você está ligado à videira. Se você permanece. A vida com Deus não está mais num sistema, não está mais numa tradição, não está mais num povo, mas está em Cristo Jesus. E a pergunta novamente eu permaneço em Cristo Jesus? Porque ele complementa. Se isso acontecer, eu permanecerei em vocês. Isso muda tudo. Porque não é só você tentando permanecer em Cristo, mas é Cristo habitando em você. E isso faz toda a diferença. Porque muitas pessoas, meus irmãos, têm contato com Cristo, mas não têm comunhão com Ele. Sabem a respeito de Jesus, conhecem algumas historinhas da Bíblia. Vai chegar um dia, eles até exercem liderança na igreja. Porque vai chegar um dia que o Senhor Jesus vai olhar e falar assim: peraí, eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas olha lá, eu expulsei demônio, Senhor. Olha lá, eu fiz tanta coisa, eu dei o dízimo, eu toquei no louvor, eu cantei, eu fiz N coisas, eu cuidei do multimídia. Quem é você mesmo? Eu não te conheço. Pode ir embora. Vocês que praticam a iniquidade. Palavras do Senhor Jesus. Não permaneci ligado à videira. Conheci sobre ele
participei de atividade, mas não permaneci. Viveu uma fé de momentos, viveu uma fé de eventos, mas não permaneceu. Não tinha relacionamento verdadeiro. É como alguém que visita uma casa, mas nunca vai morar nela. Nunca vai morar nela. Tem uma presença ocasional naquela casa, mas não há habitação. Discipulado, meu irmão, minha irmã, se prova com uma vida de permanência. Sem Cristo não há uma vida espiritual real. Grave isso. Não basta conhecer. Eu preciso me relacionar, porque o texto diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Consegue entender isso? Sem mim, você até pode fazer o que está fazendo, mas vai ser palha. Passar pelo fogo, não sobra nada. Sem mim, não há vida espiritual. O ramo não apenas ele precisa da videira, ele depende totalmente da videira. Porque a vida vem da videira, a seiva vem da videira, o sustento vem da videira. Então percebe que se você não está ligado à videira, você já morreu. Se você não permanece, nada faz sentido, porque tudo vem da videira. O caminhar com Jesus não é sustentado pela tua força humana, mas pela vida de Cristo que flui na minha vida. Meus irmãos, quando Jesus nos chama a permanecer dele, ele não está falando de algo abstrato, ele não está falando de algo distante. Permanecer em Cristo acontece quando a gente abre um espaço real na nossa existência para que Ele venha habitar, para que Ele venha fazer diferença. Quando a gente fala com Ele em oração. Eu fiz um exercício com os adolescentes no sábado aqui, um exercício de 1 minuto. Eu falei, fala com Deus agora, 1 minuto. Foi exatamente 1 minuto. Fala o que você quiser. E espere que Ele vai te responder. Porque a vida com Jesus é uma vida de relacionamento. E relacionamento eu falo e eu ouço. Não sei se foi na mensagem anterior ou na primeira dessa série que eu falei o que Jesus falou contigo hoje. Ai, como assim, pastor? Ele fala. Sabia que ele fala? O que ele falou com você hoje? Nem sei. Meu irmão, relação é eu falar e eu ver, é eu falar e eu ouvir, é uma relação de intimidade. A gente vê ao longo de toda a história bíblica, a gente vê desde o Gênesis até o Apocalipse, um Deus que quer se relacionar conosco, um Deus que quer falar. Falar com Ele mesmo quando está tudo difícil, quando as lutas estão pegando, quando você não vê saída ou solução para a tua vida, para o teu casamento, para os teus filhos, para o teu trabalho, para qualquer coisa. É falar com Ele em todo instante. E falar, Senhor, o que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer falar a respeito disso? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Não se trata de regras e dizer para você, faça isso, 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 para impressionar Deus. Mas são caminhos para nos manter conectados à fonte de vida, aquele que vai fazer fluir a seiva da vida em você. Eu não falo com Deus só porque eu preciso dele. Eu falo com Ele porque Ele me comprou.
Eu falo com Ele porque Ele pagou um preço pela minha história, para restaurar a minha história, para transformar a minha vida. Por isso eu me relaciono com Ele. Se Ele não quiser me dar nada, está tudo certo. Se daqui até a minha morte Ele não me der mais nada, não me abençoe mais nada, está tudo certo, porque tudo que Ele tinha que fazer Ele já fez. Ele te comprou por um alto preço. Isso precisa ser suficiente para nós nos relacionarmos com Ele. Como está a sua semana com Deus? Existe um momento diário que você para ouvir Jesus? Sua oração, ela tem sido constante ou ela só aparece na necessidade? A gente precisa ser sincero conosco mesmo. Fiz uma dinâmica com os adolescentes aqui, sábado foi maravilhoso aqui. E eles preencheram um questionário. Não vou falar o resultado de cada um, tá? Até porque eu não sei, era anônimo. Mas cada um respondeu 18 perguntas. E uma das perguntas dizia assim: você vem à igreja porque teu pai te obriga? Ou porque você entende que é importante? Vocês nem imaginam as respostas que vieram. Eu também não vou falar. Por que você faz o que você faz? Chegar para Deus e falar assim: Deus, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Deus, eu não estou com vontade de orar. Deus, estou cansado. Mas eu vou para a presença do Senhor. Fala comigo, Deus. A gente precisa ser sincero, porque não adianta você ser hipócrita, achando que engana Deus. Você pode enganar o pastor, tá tudo certo. Mas Deus está olhando o teu coração e está vendo a tua hipocrisia. A gente precisa ser sincero: Senhor, eu não estou bem, mas eu venho à tua presença porque eu entendo que é fundamental estar na tua presença. Eu venho à igreja, mesmo sem vontade de estar aqui, mas eu sei que se eu vier aqui, o Senhor vai falar comigo. O Senhor tem algo especial para a minha vida. Percebe como é diferente? O Senhor Jesus olha para o teu coração e fala: puxa, ele está sendo sincero. Ele gostaria de estar em outro lugar, mas ele escolheu estar aqui. Porque ele entende que, mesmo tendo uma vontade contrária, a sua carne diz o contrário, para ele estar em outro lugar, mas ele escolhe estar aqui porque aqui é um lugar importante para ele. E Deus então começa a ministrar o nosso coração, quando há sinceridade em nós. O fruto, ela é uma evidência natural de uma vida conectada ao Senhor. O texto diz: esse dá muito fruto. Ele não diz assim, produza fruto para permanecer. Não, ele diz: permaneça, e o fruto virá. O fruto virá. Ele não é produzido por esforço, mas se eu estou ligado, a seiva virá e no tempo certo, tudo vai acontecer. Quando a gente olha para a nossa vida de forma honesta, quando a gente começa a buscar ao Senhor Jesus, esse fruto começa a aparecer em coisas muito concretas e visíveis. Quando você reage diferente a uma situação que você está vivendo, uma situação que talvez em outro momento você perderia a cabeça, mas por estar ligado à videira,
As suas atitudes começam a mudar e você nem percebe que você começa a agir diferente. Simplesmente pelo fato de você estar ligado. O Espírito Santo começa a agir em você porque você está ligado. E as suas ações, mesmo involuntariamente, começam a acontecer e de repente você fala, uau, em outra situação eu agiria totalmente diferente. Nossa, nem percebi que eu agi dessa forma. É o fluir do Espírito em você, transformando o seu caráter, fazendo você tomar decisões sábias em situações difíceis, perdoando quando em outro momento você jamais iria perdoar, simplesmente porque eu estou ligado. E você começa a influenciar as pessoas. E a tua presença começa a impactar a vida das pessoas, porque você está ligado. Então percebe que não é algo teórico, mas é algo muito prático e vivo. E que a gente precisa entender que basta eu estar ligado a essa videira, a eu me relacionar, os frutos virão, meu irmão. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em dar fruto, e se esquece que o fruto é natural se eu permanecer em Cristo Jesus, se eu obedecer, se eu mesmo sem entender falar, Senhor, eu sei que eu não estou entendendo essa situação, mas a Tua palavra me orienta a fazer isso, eu vou fazer. A seiva começa a fluir. Meus irmãos, isso é confrontador a cada um de nós. Porque muitas vezes a gente quer parecer frutíferos, demonstrar uma espiritualidade para as pessoas, manter uma imagem. Mas Jesus aqui ele está apontando para algo muito mais profundo. O fruto verdadeiro ele é inevitável quando há uma permanência real. Como eu disse, do meu pezinho de pocã, eu não fiz esforço para dar um fruto em 2 anos. Simplesmente aconteceu. E o fruto então se torna a evidência de que aquela pequena arvorezinha está viva. Não está morta. Eu estou olhando para outra arvorezinha de jabuticaba lá. Estou até mostrando, ó, você viu a tua amiguinha aqui? Já deu, está na sua vez, viu? Até estou falando, pedindo para elas se olharem ali, está uma do lado da outra. O fruto vem, ele acontece. Então não tente parecer um cristão. Esteja ligado ao Senhor em obediência, em rendição e simplesmente seja. Simplesmente seja. Não tente parecer nada. Seja. A gente não segue a Cristo para dar fruto, mas a gente dá fruto porque a gente está ligado a Ele. Simples assim. A própria Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Então não é por aquilo que você está fazendo, é pelos seus frutos. Você será conhecido. Agora tudo na nossa série começa a se encaixar. Porque, lembra, você foi chamado para seguir. Você foi desafiado a renunciar, tomar sua cruz. E agora você começa a entender que você não consegue viver tudo isso sozinho. É impossível viver tudo isso sozinho. O discipulado, essa caminhada cristã, ela não se sustenta na emoção, no esforço, na disciplina.
ela se sustenta nessa comunhão profunda com Cristo Jesus. É ali que ela se sustenta. Responda aí para você. A sua vida com Deus é contínua ou ela é eventual? Ela é de momentos. Ela acontece só quando você vem aos domingos aqui ao culto? Ou ela continua todos os dias da tua semana? Você depende de Cristo ou depende de si mesmo? O discipulado não se sustenta no esforço humano. Ela se sustenta na permanência em Cristo Jesus. Esse é o desafio. Simples, prático e que a gente precisa responder todos os dias ao Senhor. Senhor, eu quero permanecer no Senhor. A gente vai participar da ceia do Senhor. Pode chamar eles, pedir para eles descerem. Irmãos, diante de tudo isso que a gente ouviu, a gente chega a um momento muito significativo. Porque quando Jesus fala sobre permanecer nele, ele não está falando de uma ideia, ele não está falando de algo difícil. Ele está chamando para você estar ao lado. Ele não está trazendo para você um fardo difícil de carregar. Mas ele está dizendo, senta aqui, vamos juntos. Eu quero cuidar de você. Eu quero estar com você. Ele está falando dessa relação viva e sustentada por aquilo que ele fez na cruz. E é exatamente isso que somos lembrados nessa noite. A ceia do Senhor nos traz de volta ao centro de tudo. Cristo se entregando por nós. Eu queria orar pela tua vida, antes de nós participarmos da ceia do Senhor. E eu queria que você pensasse se na tua história Jesus Cristo tem sido uma ideia, algo distante, ou se você tem cultivado uma fé presente, um relacionamento presente. Se você está vivendo essa intimidade com o Senhor, se você está vivendo essa relação íntima com o Senhor, glória a Deus, continue. Continue. Mas se você consegue olhar para a tua vida e ser muito sincero, lembra da sinceridade que eu falei? Sair da aparência, mas seja sincero com você mesmo. E você olha aqui e fala, puxa, eu não tenho permanecido. Eu tenho confiado mais em mim mesmo do que em Cristo. É hora de você se arrepender. Porque o discipulado cristão, a caminhada cristã, é uma caminhada de renúncia. É uma caminhada de rendição. Às vezes você começa bem, mas no meio da tua trajetória você comete deslizes. Deslizes que te afastam muitas vezes daquilo que o Senhor queria para a tua história. E não está tudo perdido, não. O Senhor permite essa volta, esse
reconhecer de que precisa do Senhor, de que o Senhor precisa recalcular a rota na tua história. Meu irmão, minha irmã, não interessa para mim o que você fez essa semana. Se você ofendeu alguém, se você magoou alguém, se você cometeu algum pecado, mas interessa saber se você está disposto a renunciar os erros que você cometeu e falar: Senhor Jesus, me perdoa porque eu errei. Não tem justificativa, não tem desculpinha para Deus. É chegar: Senhor, eu errei. E eu quero que o Senhor recalcule a minha rota. Porque eu não posso conceber não estar ligado na videira. Eu não posso imaginar passar um dia sequer longe da presença do meu Deus. Essa reflexão precisa ser diária, porque a gente peca diariamente, todos os dias. Então você precisa fazer essa oração todos os dias: Senhor Jesus, lembra do salmista? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor Jesus, me ajuda. E eu queria que você, nesse instante, baixasse sua cabeça e você orasse ao Senhor. Aquilo que eu fiz com os adolescentes agora. Não vou te dar 1 minuto não, vou te dar até um pouquinho mais. Mas eu quero que você fale com o Senhor agora e passasse a limpo a tua história. E responda a Ele se você está ligado ou não. Talvez você reconheça ao Senhor agora que boa parte da jornada você tem caminhado com as próprias pernas, distante da videira. Vou deixar alguns instantes para que você faça isso. Eu quero te convidar para esse momento de exame e rendição. Ore ao Senhor. Nós estamos dizendo ao Senhor que a gente não vive sem Ele. E que a gente não produz fruto sem Ele. E que a gente não se sustenta, nossa fé não se sustenta sem Cristo Jesus. Pai, o Senhor ouviu a oração de cada um aqui. O Senhor sabe o que cada um vive aqui. Às vezes a gente tenta enganar o Senhor, mas isso é impossível, porque o Senhor conhece cada passo que a gente dá. E queremos nesse instante dizer o quanto nós necessitamos da Tua presença, o quanto nós precisamos do agir do Senhor em nós. Queremos, Senhor, viver uma vida renovada. Recalcula, Senhor, a rota da nossa jornada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. A ceia é, portanto, um chamado à permanência. É um chamado para nós vivermos ligados à videira. É como se Cristo estivesse dizendo novamente: permaneçam em mim, estejam ligados a mim. Por isso, antes da gente participar desse momento, nós precisamos dessa reflexão. Precisamos avaliar se existe alguma área que a gente está desconectado de Cristo. Se existe alguma parte da nossa história que está distante do Senhor. E somente você pode fazer isso. Se existe algum pecado que está trazendo ruído nessa relação com o Senhor.
Enfim, se a tua vida tem permanecido, ou se ela tem sido algo distante. Hoje é o dia da gente voltar à fonte. Hoje é o dia para a gente renovar essa conexão e permanecer. Hoje o cálice e o pão eles vão estar aqui na mesa. E os irmãos vão passar por aqui, vão pegar e vão voltar para o seu lugar. E eu quero que você não pegasse os elementos aqui de forma automática, mas que do momento que você levanta do banco, vem aqui, pega os elementos e volta, no seu coração seja muito claro esse entendimento de que você depende de Cristo, de que você não pode conceber estar separado dele. Ore ao Senhor quando você vier. Senhor, eu dependo de Ti. Declare isso, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Eu permaneço, eu quero permanecer em Ti. Eu quero viver ligado em Ti. Eu quero poder dar fruto, e o fruto que permaneça, um fruto que acontece naturalmente. Coloque-se de pé. Que hoje seja um marco para a tua história, do dia que a rota foi recalculada. E que a partir de hoje, você decide permanecer ligado a Ele. Se você já tem vivido isso, glória a Deus, continue, mas não vacila. Não vacila, porque amanhã você pode cair. E você precisa escolher todos os dias permanecer no Senhor Jesus. Venha até aqui, pega os elementos, volte ao seu lugar para que juntos a gente possa participar desse momento. Paulo, só empurra um pouquinho a caixa.
Na noite em que o Senhor foi traído, Ele estava reunido com os seus discípulos, Ele tomou o pão, e disse: esse é o meu corpo, partido por vós. Semelhantemente, Ele tomou o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei e lembrai de tudo aquilo que eu estou fazendo por vocês. E todas as vezes que vocês se reunirem, comam do pão, bebam do cálice e lembrem-se do sacrifício. Lembrem-se daquilo que eu fiz por vocês. Que você possa nesse instante comer do pão e tomar do cálice, lembrando que o Senhor Jesus fez isso e nos orientou para que nós permanecêssemos nele. Lembrando que esse sacrifício não foi em vão. Lembrando que toda dor, todo sofrimento foi para que nós hoje pudéssemos estar aqui juntos, partilhando dessa mesa e lembrando da bênção do Senhor sobre cada um de nós, do amor de Deus pelas nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, com alegria no coração, coma do pão e beba do cálice. Senhor Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos te louvar, Deus, pela família que o Senhor nos deu. Queremos te engrandecer, Senhor, porque o Senhor nos adotou e nos colocou numa grande família. Numa família de pessoas que são imperfeitas como nós somos imperfeitos. Numa família onde todos erram, mas numa família que tem consciência de que se nós permanecermos no Senhor, teremos consciência do nosso erro, confessaremos o nosso pecado e seremos por Ti perdoados. Nós Te louvamos porque o Senhor nos proporcionou tudo isso e nos orientou para que nós fizéssemos tudo isso em memória do Senhor e fazer tudo isso até o grande dia em que o Senhor voltará para nos levar, para nos resgatar e nos dar, enfim, uma nova vida. O reino de Deus estabelecido de forma concreta, real, presente, Senhor. O grande dia que todos nós ansiamos. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui nessa noite. E eu te peço em nome de Jesus, Deus, que a palavra pregada nessa noite, ela possa não ficar na nossa mente, mas que ela possa descer ao nosso coração e se tornar algo prático, algo real, algo vivido no meu dia a dia, Senhor. Tira de nós, ó Deus, todo o sentimento, ó Deus, de que é o meu esforço que vai mudar a minha vida. Não é o Senhor, é a Tua presença em mim que muda e me transforma. Senhor Jesus, traga-nos, ó Deus, esse entendimento e nos faz viver coisas novas nesse dia, nessa semana que está iniciando, nesse mês que está iniciando. Senhor Jesus, nós queremos em nome de Jesus Te pedir, seja presente em nós, porque nós queremos estar ligados ao Senhor, queremos permanecer no Senhor, queremos viver para Ti e queremos que o Senhor viva em nós, fazendo coisas novas na nossa vida. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo e Divino Espírito, seja sobre a sua vida hoje, durante essa semana, nesse mês que se inicia, até que Jesus volte. E toda a igreja diz: amém. Que Deus abençoe a tua vida.